Olá, amiguinhos do Explica! Cá estou eu mais uma vez e desta vez trago-vos uma aula de português e vamos falar de frases e não frases. Quais são as regras que as frases devem respeitar e como é que distinguimos o que é uma frase daquilo que não é uma frase. Uma frase é um conjunto de palavras com sentido. Uma frase começa sempre com letra maiúscula e termina com ponto final ou outro sinal de pontuação. Estas são as duas regras fundamentais para nós podermos construir uma frase. Tem que começar com letra maiúscula e tem que terminar com o sinal de pontuação. Quando começamos a escrever, normalmente utilizamos sempre o ponto final, mas pode terminar também com outro sinal de pontuação. Vamos ver alguns exemplos de frases e que utilizam estas duas regras principais. Eu trouxe aqui algumas frases bem simples, com palavras que os meninos do primeiro ano já conseguem ler, e estas frases também respeitam exatamente aquelas duas regras de que falamos. A primeira é que elas começam com letra maiúscula e a segunda terminam com ponto final ou outro sinal de pontuação. A primeira frase: o pai papa o pão. O pai, o U está com letra maiúscula. É um O, mas é um O com som de U. Esta parte nós já sabemos. E termina com o ponto final. Na segunda frase temos a Paula papa a papaya. Então, o A, que é a primeira palavra da frase, surge com letra maiúscula e a frase termina com o ponto final. Na terceira frase temos pai, põe aí o peão. Então, a palavra pai, letra maiúscula obrigatoriamente, porque é a primeira palavra da frase, e depois termina com um sinal de pontuação que se chama ponto de exclamação. Última frase: é o pai Paulo? O é letra maiúscula e termina com um ponto de interrogação, porque é uma pergunta. O é obrigatoriamente tem que estar com letra maiúscula porque é o início da nossa frase e o sinal de pontuação no final da frase. Mas existem ainda outras regras para que a frase seja frase. Numa frase, as palavras são colocadas numa certa lógica, têm que fazer sentido para que possamos compreender o que está escrito. Uma frase contém, no mínimo, um verbo principal. Vamos ver alguns exemplos de frases em que nós vemos isso mesmo. Mais frases simples, com palavrinhas que já todos conseguem ler. Vamos ver se elas fazem sentido. Vamos ver se têm o verbo. Primeira frase: a tia ata o totó a tita. Passa uma mensagem que eu entendo e percebo o que é que a frase me quer dizer, porque as palavras estão organizadas com lógica e tem um verbo principal, o verbo ata, de atar. A segunda frase: a tia tapa o pote. A mesma coisa. Tem uma mensagem principal, as palavras estão organizadas com sentido, eu percebo o que é que esta frase me quer dizer, que a tia tapa o pote, está a tapar o pote, e o verbo que é tapa, de tapar. Na terceira frase, é a pata do pato patito. As palavras estão organizadas, a frase faz sentido e temos um verbo principal. Por fim, o tapete é teu? É uma pergunta, sim, mas as palavras continuam organizadas, faz sentido e tem o verbo. Além de fazerem sentido, terem o verbo principal, se vocês repararem bem, começam todas com letra maiúscula e terminam todas com sinal de pontuação. Agora temos aqui também um pequeno quadro com exemplos de frases e não frases. Vamos ver se tu consegues identificar quais são as frases e quais são as não frases. A primeira: o tio dá a tulipa à tia. Isto é uma frase ou uma não frase? É uma frase. Porquê? Começa com letra maiúscula, termina com ponto final,
As palavras estão organizadas e fazem sentido. Eu percebo a mensagem que a frase me está a dizer e tem o verbo principal. O pai Paulo apita. Faz sentido. Sim, mas é uma frase ou é uma não frase? É uma não frase. E porquê? Porque não começa com letra maiúscula. Está tudo certo, mas tem este pequeno detalhe. Não tem letra maiúscula. Logo, não podemos considerá-la como frase. Dói o dedo à tia Leia. Outra, que também faz sentido, começa com letra maiúscula, mas é uma não frase, porque não tem o sinal de pontuação. A Dalila dá o leite à Aida. E esta é uma frase, isso mesmo. Começa com letra maiúscula, faz sentido, termina com ponto final e tem o verbo principal. O Adélia peão dá. Tem letra maiúscula, termina com ponto final, mas é uma não frase. Não faz sentido. O Adélia começa logo mal. E depois, peão dá. Não falamos assim, pois não? Não falamos assim, também não escrevemos assim. As palavras não estão organizadas de uma forma lógica. Logo, também não temos uma frase. A papoila é da Paula. É uma frase. Cumpre todas as regras. Letra maiúscula no início da frase, ponto final, faz sentido, eu consigo perceber qual é a mensagem e tem o verbo principal. O dado, peão, Adão. É uma não frase. Vocês já perceberam, certo? Ou melhor, não perceberam, porque a frase não faz sentido e também não tem verbo. Parece que vocês já perceberam isto tudo. Vamos só fazer uma pequena revisão sobre aquilo que aprendemos hoje. Frases são conjuntos de palavras com sentido, começam sempre com letra maiúscula e terminam com ponto final ou outro sinal de pontuação. Vimos o exemplo do ponto de exclamação e do ponto de interrogação. As frases têm que fazer sentido para que possamos compreender o que está escrito e devem conter, no mínimo, um verbo principal. Eu espero que tenham gostado desta aula. Despeço-me por aqui. Adeus, até à próxima!